Num mundo onde mérito e suor parecem prometer prosperidade, há uma engrenagem invisível que decide quem realmente vence: a influência política. Essa é a história de como o livre mercado cria riqueza e de como o governo impede a livre competição. O mercado me ensinou que o suor faz a riqueza, mas o Estado apareceu com promessas e frieza. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Felipe Sereda, revisado por historiador libertário e será narrado por mim, Djalma Guedes. Vamos imaginar a situação de um jovem que quer melhorar de vida. Você começou a correr atrás da sorte sozinho aos 18 anos, sem emprego e sem estudo, mas vive numa cidade muito quente onde as pessoas parecem derreter na calçada. Observando o trânsito caótico, com carros parados sob sol implacável, você percebe algo simples e brilhante. Todo mundo tem sede. O ar seco, o suor escorrendo pelo rosto de cada motorista, tudo grita por uma solução refrescante. Com R$ 1 que recebeu de uma senhora caridosa, você corre até a mercearia da esquina e compra uma garrafinha de água gelada. Volta rapidamente para o semáforo e oferece a um motorista parado, impaciente no calor. Ele, aliviado, paga R$ 2. Animado, você usa o lucro para comprar 2 garrafas e vende por 4. A conta é simples. A curva de crescimento exponencial parece clara. Basta repetir o processo indefinidamente e você conseguirá ganhar muita grana. Correto? Sim, mas a realidade não funciona assim. O mundo não é uma equação matemática perfeita. É cheio de atritos e limites imprevisíveis. Nos primeiros dias, o crescimento é rápido e empolgante. Você decora os horários de maior movimento, aprende a negociar o troco com rapidez e escolhe os pontos mais estratégicos. O lucro dobra, depois triplica e você se sente invencível. Mas logo o calor intenso começa a pesar, a garganta arde de tanto gritar ofertas e o corpo cansa após horas em pé sob o sol escaldante. Um dia de chuva repentina ou uma fiscalização surpresa da prefeitura interrompe tudo e o ciclo se quebra. Você percebe com um choque que o tempo é limitado, o corpo humano tem suas fraquezas e até o semáforo tem um número finito de carros passando por dia. Mesmo assim, com uma vitalidade inabalável de um jovem de 18 anos, você insiste. Compra um isopor para manter a água fresca, um carrinho para transportar mais mercadoria e um pequeno estoque. Agora pode vender mais, atendendo a uma clientela crescente, mas também precisa pagar pelo gelo diariamente, pensar no transporte eficiente e garantir que não falte mercadoria nos picos de demanda. Cada avanço traz um novo tipo de problema, o custo invisível de coordenar tudo isso. Logo, você contrata alguém para te ajudar, um primo ocioso, talvez um amigo de infância, e então descobre que administrar pessoas é completamente diferente de vender garrafas. Precisa combinar horários, dividir lucros de forma justa e evitar brigas. A cada nova camada adicionada ao negócio, a simplicidade inicial se desfaz com complexidades gerenciais. Você passa menos tempo vendendo e mais tempo organizando, resolvendo conflitos, apagando incêndios. Graças a esse esforço incansável, seu negócio continua crescendo. Você começa a comprar de um distribuidor atacadista para reduzir custos e depois fecha um contrato exclusivo com uma fábrica local. Pensa em investir na sua própria
própria fonte de água mineral, sonhando com galões, caminhões de entrega e uma marca própria. Talvez Cristal do Sol. Você não é mais o rapaz do semáforo, agora é o barão da água na região. Seu rosto aparece em jornais locais, sua história inspira outros, mas por trás da fama, você percebe que o crescimento desacelerou, como se tivesse encontrado uma barreira invisível. Cada novo passo adiante exige mais investimento, gestão sofisticada e informação especializada. Você precisa de contadores, engenheiros e advogados. Precisa entender de logística, tecnologia e marketing. A própria informação, saber quem contratar, onde investir, tem um custo que cresce exponencialmente. Chega um ponto em que cada real a mais de lucro custa 2 para ser obtido. Nesse momento de frustração, você percebe que a riqueza não cresce apenas com mérito ou esforço. Há um limite invisível que separa o trabalho produtivo do poder decisório, o teto orgânico do crescimento. Depois dele, não é mais a eficiência que abre portas, mas a influência. E o único comprador com demanda infinita é o Estado. Você tenta alcançá-lo, bate as portas de hospitais públicos, mas eles têm postos próprios. Procura escolas e quartéis, mas todos já estão presos a contratos antigos. Você oferece descontos, promete entregas rápidas, garante qualidade superior, mas a resposta é sempre a mesma, fria e protocolar. Estamos sem previsões de licitações para os próximos anos. Parece faltar uma peça no quebra-cabeça, algo que não se compra com suor, mas com acesso. É nesse labirinto de portas fechadas que você descobre o verdadeiro significado de fazer lobby. Um conhecido do setor convida para um café e confidencia que passou pelo mesmo sufoco até encontrar um caminho mais estratégico. Entendeu, né? Na cidade dele, um vereador aprovou uma lei de certificação hídrica, instituindo um selo de qualidade obrigatório. Enquanto os pequenos quebravam tentando se adequar, ele prosperou como fornecedor exclusivo. Ele o apresenta a um vereador carismático da sua cidade que admira sua trajetória, mas deixa bem claro: nada acontece de graça. Explica que não dá para obrigar o governo a comprar de você, mas dá para criar uma necessidade artificial que só você pode suprir. Surge a ideia de um selo holográfico de autenticidade embalado em interesse público, entre aspas. O discurso oficial é proteger a saúde dos cidadãos contra água adulterada, mas na prática garante o monopólio disfarçado. Ele alega ter visto isso num documentário do History Channel, o gigante dos alimentos, e que a Heinz conseguiu derrubar metade da concorrência com o lobby. A proposta é levada à Câmara com pompa. O vereador defende a qualidade hídrica urbana e os jornais publicam matérias alarmistas. A população aplaude e o decreto é aprovado. Agora, toda a água vendida na cidade precisa do selo, emitido por um órgão que, coincidentemente, terceiriza a impressão e distribuição à sua empresa com exclusividade. Quem vender sem o selo terá a mercadoria apreendida. Na manhã seguinte, a concorrência informal que tanto o incomodava, evapora. Você se tornou o fornecedor oficial de água, não por ser o mais eficiente, mas o mais protegido por lei. O jogo mudou. O crescimento não depende mais de competir no mercado, mas de regular o acesso a ele. A escassez passou a ser fabricada por decretos. Você venceu no sentido material, mas no fundo algo se torce. Aquela chama pura que o fez acreditar no esforço honesto agora sustenta um sistema que destrói o tipo de sonho que o fez começar. E aí você se pergunta: em que momento vender água se transformou em politicagem suja?
Essa história é o retrato microscópico de um fenômeno macroscópico. O indivíduo cresce até o ponto em que a eficiência no mercado dá lugar à influência política. É aqui que o mercado deixa de ser um campo aberto de trocas voluntárias e se torna um campo minado de poder, quando o governo cria leis e regulações que restringem determinados setores da economia. O Estado é uma máquina de transformar dinheiro em influência. As empresas de transformar influência em dinheiro. Quando se encaixam, o resultado é a parceria público-privada. A fusão perigosa entre o poder coercitivo do Estado e o poder produtivo do mercado. Dessa união nasce o oligopólio moderno, um mercado fechado por regulações que se apresentam como garantias de segurança, mas são de fato muros de entrada para novos competidores. Cada norma, cada selo obrigatório é uma porta a menos para o empreendedor sonhador. É por isso que afirmo, não existiriam multibilionários protegidos da concorrência sem o Estado intervencionista. Toda a acumulação de riqueza obedece a um limite natural, um ponto em que o custo de manter o império ultrapassa o lucro. Chamemos isso de entropia econômica, o desgaste provocado por competição, inovação e instabilidade. Sem um mecanismo externo de sustentação, contratos públicos, subsídios, barreiras regulatórias, a riqueza tende a colapsar sobre si mesma, redistribuindo-se naturalmente. Mesmo ícones da suposta meritocracia, como Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates, cresceram sob o oxigênio do Estado. Bezos se beneficiou dos baixos impostos sobre livros e sites. Vamos abrir um parênteses, em relação a outros setores mais taxados. Musk vendeu diretamente ao governo com a SpaceX, garantindo contratos astronômicos. E Gates lucrou com o sistema de propriedade intelectual que lhe assegurou o monopólio de venda sobre seus softwares. Todos beberam da fonte estatal que fingem desprezar. A crítica comum ao capitalismo confunde o capitalismo de mercado puro com o capitalismo de estado híbrido. O primeiro é autolimitado. Preços e concorrência funcionam como freios orgânicos. Isso não quer dizer que no livre mercado uma empresa não possa superar as outras e vencer a competição. Isso acontece sim. No entanto, não há criação de reservas de mercado e proteção regulatória pelo governo. O segundo, fundido ao poder político, perde o feedback da realidade. A escassez é fabricada por leis e o custo das ineficiências é socializado via impostos. No mercado livre, a riqueza nasce do valor que os outros reconhecem voluntariamente. O lucro é a tradução do acerto estratégico. Ele indica que o empreendedor soube interpretar as necessidades alheias melhor que os concorrentes. É um sistema descentralizado de informação em tempo real. O Estado, ao contrário, não precisa acertar para existir. Sustenta-se pelo poder coercitivo. Ao intervir no mercado, ele distorce as sinalizações vitais que orientam a produção, destruindo o elo entre mérito e recompensa. O resultado é o colapso da informação econômica, o que Ludwig von Mises descreveu como o problema central do socialismo. Sem preços livres, não há cálculo racional de custos e benefícios. Joseph Schumpeter descreveu a destruição criativa como a força vital do capitalismo, onde o novo substitui o velho, mas advertiu que à medida que o Estado se expande, essa dinâmica se inverte. O empreendedor criativo é substituído pelo gestor burocrático e a inovação pela influência lobista. É a fusão do poder econômico e político que transforma o criador em dependente. Mises foi mais fundo. O mercado é uma expressão da cooperação humana, uma ordem espontânea
simultânea sustentada por milhões de decisões individuais. A desigualdade que surge nesse processo é funcional e temporária, um reflexo de quem acerta mais ou menos num ciclo perpétuo de correção. Quando o Estado entra nesse circuito, a desigualdade deixa de ser fluida e torna-se estática. O que era resultado da competição vira privilégio permanente. Normas e licenças criam muros que impedem os novos de corrigirem os erros dos antigos. A entropia econômica só é vencida enquanto houver liberdade para competir. Por isso, afirmar que o mercado distribui riqueza melhor que o Estado é uma questão de mecanismo objetivo. O mercado, como descreveu Mises, é um processo de descoberta que premia quem cria valor. O Estado é um processo de poder bruto e predador que premia quem se aproxima do centro de decisões. Um vive de servir voluntariamente, o outro de controlar coercitivamente. Agora voltando ao nosso vendedor. Ele caminha pelas mesmas ruas, mas não com os mesmos olhos. Os rapazes nos semáforos não são mais concorrentes. São reflexos do que ele foi. Ele sabe que algo se perdeu. A liberdade de empreender. A simples troca humana virou engrenagem, onde preços e regras são decididos por quem detém o poder. A história dele é a miniatura do mecanismo pelo qual o Estado transforma a cooperação humana em um circuito de dependência. Quando o poder político se torna o intermediário obrigatório, a troca de valor é substituída pela permissão controlada. E a permissão tem dono. A engrenagem do Estado gira no motor de influência e dinheiro, redistribuindo poder entre os mesmos privilegiados. Enquanto o livre mercado tende à correção, o Estado tende à estagnação. A desigualdade no livre mercado é fluida. No capitalismo de Estado, ela é estrutural, nascida da exclusão institucionalizada. Assim, a política de inclusão social, entre aspas, surge não como antídoto, mas como remendo. Cada programa de redistribuição é uma reação paliativa ao dano causado pela distorção das trocas livres. O Estado cria o obstáculo, o selo, a licença, o imposto e depois vende o alívio como política humanitária. É o incendiário astuto que chega com o balde na mão, fingindo ser o salvador. A verdadeira inclusão social não nasce da redistribuição coercitiva, mas da liberação das forças produtivas, da liberdade de empreender sem pedir permissão. A justiça que o livre mercado promete está num funcionamento não parasitado por privilégios. A história do vendedor é uma parábola sobre esse paradoxo. Quanto mais o Estado tenta corrigir desigualdades, mais reforça o mecanismo que as gera. E enquanto houver quem precise pedir autorização para servir, haverá alguém lucrando com o direito de concedê-la. E obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e viva a liberdade! O mercado me ensinou que o suor faz a riqueza, mas o Estado apareceu com promessas e frieza.